Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu trouxe uma convidada bastante especial, Indaiá Lago. Tudo bem, Indaiá? Olá, Alex, tudo bom? Eu agradeço a oportunidade de nós estarmos falando aqui sobre a nossa profissão, ainda mais em conjunto. Eu espero que seja bem proveitoso esse momento. Vai ser. Indaiá é fonoaudióloga. Qual é a ligação entre fonoaudiologia e odontologia? Alex, a saúde bucal, ela não se limita apenas a possuir uma estrutura saudável. Precisa de uma funcionalidade. E é em cima daí que nós entramos. Existe essa associação de bem-estar do paciente com a saúde oral dentro dos padrões. É importante esse equilíbrio. O tratamento, interdisciplinar, ele oferece essa possibilidade de maneira mais eficiente. Queria falar um pouco sobre as áreas que a gente pode estar contribuindo com vocês nesse primeiro momento. E aí eu separei 4 dessas áreas principais, que seria É porque muita gente nem sabe que tem uma ligação entre odontologia e fonoaudiologia. O cara fica, poxa, tem alguma... Quando eu caminho, aí o cara, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? Eu, não tem nada a ver não, calma. Aí tenta explicar da melhor forma possível. Exatamente. Ou então, quando fala em odontologia e fono, entra quem? A orto, né? A ortodontia. Fica muito restrita a área de ortodontia. Só que aí você vai ver, junto com todos que estão assistindo esse canal, que além da ortodontia, nós temos a odontopediatria, nós temos as próteses dentárias, nós temos a parte de bucomaxilo, que é extremamente importante também e que tem a nossa participação. Tem muitos itens a ser trabalhados juntos. Inicialmente, Alex, eu queria falar um pouco sobre a atuação da gente, que inclui sentidos como nariz, ouvido, boca. E falando no aparelho fonador, que é parte significativa nessa atuação, aí entra de forma mais expressiva a nossa relação entre fonoaudiologia. O que é aparelho fonador para a pessoa que está assistindo aqui saber, né? Que às vezes a pessoa não consegue, é uma linguagem mais técnica. Pronto, Alex. O aparelho fonador é aquele aparelho, o que acontece? Os músculos de língua, bochecha, laringe, todos esse que é responsável pela fala, ok? É o formador do aparelho fonador. É todos os órgãos que são responsáveis pela musculatura da fala, da produção da fala. E aí entra toda essa estrutura, geralmente direcionada para a região da cabeça e do pescoço. Legal, certo? Nada, Alex. As áreas de atuação, Alex, com relação a esse trabalho em conjunto, né, fonoaudiologia junto com odontologia, são inúmeras. Ou seja, eu pensei, a gente está elaborando, está explanando sobre as 4 principais, que no caso seria a odontopediatria, a ortodontia, a parte de prótese dentária também, que tem a nossa contribuição, a gente consegue trabalhar juntos, e as cirurgias bucomaxilo, que também são de grande validade, esse trabalho conjunto. Eu gostaria de começar falando sobre a odontopediatria, que é um trabalho que a gente faz junto com vocês. E a fonoaudiologia ela é bastante atuante em todas as fases de nossas vidas, desde o nascimento até a terceira idade. E aí, o que acontece? Desculpe, é nessa fase que é bom a gente até fazer uma cirurgia, chama-se frenectomia lingual, né, Indaiá? É o recomendado. Exatamente o que eu vou falar. Ótimo, Alex. Porque o que acontece? Ao nascermos, temos o item da amamentação, que a gente sabe que é de fundamental importância. E o que pode vir acompanhado desse processo, né, dessa amamentação? Uma dificuldade na sucção. E muitas vezes essa dificuldade ela está associada ao freio lingual, que pode estar dificultando esse processo. Nós chamamos de anquioglossia. O que é essa anquioglossia? É um comprometimento congênito, ou seja, esse comprometimento congênito ele vem acompanhado de um freio curto além do normal. É aquele freio curto que traz impossibilidade de mobilidade de língua. E aí, automaticamente, o que vem acontecer? As funções ficam prejudicadas. E aí inclui sucção, mastigação,
certo? A fala, o ato do engolir, todo esse processo. Hoje em dia, antigamente chamava de língua presa, né? A pessoa ficava com a língua... Isso! A exceção do freio da língua era curta, então a pessoa ficava com a língua mais ou menos atrás dos dentes incisivos inferiores, né? Exatamente. A gente chama para a cirurgia de frenectomia para poder desinserir, tirar esse freio e a pessoa conseguir manipular a língua. Só que quando você faz isso com uma pessoa adulta, tem uma certa dificuldade, porque a pessoa já tem 30 anos, 40, 20, a pessoa já tem 20 anos falando de uma forma. Então, quando faz a gente vai faz a cirurgia, a gente encaminha antes, previamente, para a fonoaudióloga, para poder ensinar a pessoa de como é que ela vai fazer com essa língua, né? Porque você faz a cirurgia, a pessoa não sabe o que vai fazer com a língua fica solta na cavidade bucal. Alex, há alguns anos, de 2014 para cá, mais especificadamente, dia 20 de junho de 2014, projeto, né, que foi abraçado esse projeto, certo? E tornou obrigatório essa avaliação da língua já dentro da maternidade, ao nascimento. É o teste da linguinha, entendeu? Que aí cria um trabalho de forma precoce, você detectando. Geralmente quem faz essa avaliação somos nós, os fonoaudiólogos, ou pode ser um outro profissional que habilitado, né, em estar fazendo essa verificação. Esse protocolo ele é feito já dentro da maternidade e aí precocemente a gente já faz a intervenção sem ter todo aquele caminho, como você citou, de só na fase adulta conseguir, né, resolver esse problema. É bem legal, Alex. É algo que assim que trouxe grandes contribuições para o nosso trabalho. Vira e mexe tem uma profissional me ligando para ver se eu faço esse tipo de cirurgia em bebê. É legal, que você já faz a cirurgia, o bebê já vai na sucção da mama da mãe, né? Já tenta, muda completamente. Muito funcional, é muito funcional esse item. Que antes não pegava e depois ele pega. Exatamente, Alex. E assim, você sabe que tudo na fase infantil é muito mais rápido, né? A funcionalidade, ela ocorre. Cicatrização também, Alex. Com certeza. O próprio procedimento em si diz que é muito mais facilitado. Muito tranquilo. No bebê. Você faz a decisão lá com uma tesourinha e rapidinho o câncer já vai. Maravilhoso, Alex. A questão também da prótese dentária, né? Essa dinâmica, ela é muito comum, essa colocação desse acessório. Existe essa necessidade que é feita por várias pessoas e isso também ocasiona, tem uma necessidade de adaptação para a aquisição desse acessório novo. Por exemplo, a pessoa que não tinha dente, por exemplo, na arcada dentária superior, a presença daquele dente por si só, ele vai ser o suficiente para o paciente, né, para aquele indivíduo simplesmente começar já a fazer a mastigação bilateral? Infelizmente não. Precisa de um treino para que ele venha se adequar àquela nova estrutura que agora faz parte da arcada dentária dele. Na verdade, os dentes estão segurando a língua lá atrás. Que você perde o dente, a língua ela ocupa o espaço. Então, quando você reabilita o paciente, você vai ou com implante ou próximo implante e próximo dente, o que acontece? Você coloca a língua na posição. Então, às vezes, a pessoa já tem 10 anos, 15 anos falando de uma forma e acaba... Exatamente, Alex. E aí, é como você falou, além da questão da mastigação, tem a fala. Tudo se modifica. O ato mastigatório é o que a gente mais fala, porque é algo que é de extrema importância, mexe com a questão da alimentação, necessita dessa nova habilidade, mas a fala também ela é comprometida. Então, nós executamos esse trabalho, a gente faz um trabalho de exercícios voltado, é um treino mesmo mastigatório. A pessoa que tem uma prótese total, quer dizer o quê? A pessoa perdeu todos os dentes de cima, e ela superior coloca essa prótese novamente, então tem um acrílico, tem a pessoa sempre com dificuldade de falar, então caminhar também, você que acabou de perder todos os dentes e vai ser reabilitado com a prótese aquela prótese PPR, que é o grão, que é o roxo, a gente tira e bota, e a prótese total. É bom você também ser encaminhada para um fonoaudiólogo para você voltar a conversar e falar de uma forma adequada. Isso. Você fazer uso, né, da forma positiva que tem aquele novo acessório dentro da rotina dele. Ele fazer o uso da forma que ela necessita ser trabalhada. Alex, vamos falar um pouco, né, da orto, que é tão mais conhecida, pensando quando a gente fala com relação ao nosso trabalho,
junto da odontologia, junto com a fonoaudiologia, a importância da ortodontia, o trabalho em conjunto. Alex, o que acontece? A nossa parceria pode ser atuante também durante esse tratamento ortodôntico. A língua é uma musculatura muito forte na cavidade oral. Ela pode trazer comprometimentos, intervenção durante o alinhamento dentário. A sua postura pode trazer prejuízo significativo. Às vezes a gente tem uma língua muito hipotônica, né? Num posicionamento inadequado. Então, qual é o trabalho que a gente faz? Geralmente a gente faz esse trabalho no meio do tratamento, né? Tem uma certa resistência também com relação aos pacientes de irem logo. Às vezes eles só vão buscar o nosso atendimento no fim do tratamento e aí já chegam com aquela necessidade de logo querer resolver. Pressa. Quando é que a gente vai, eu preciso tirar esse aparelho? Eu sempre pergunto, sua dentista só mandou agora? Eu já sei a resposta. Eu vejo muita dificuldade em relação aos pacientes que têm plano. Porque quando você indica com profissional, porque nós temos profissionais que costumamos a trabalhar há um certo tempo, então a gente acaba indicando para esse profissional e o paciente, às vezes, que tem plano, eu tenho um plano de saúde, eu vou procurar outro, e às vezes ele procura a pessoa, demora de procurar, o plano às vezes cria uma dificuldade, e às vezes tem alguns profissionais às vezes, que não é especialista nisso, né, nessa parte de trabalhar com dentista. Exatamente, Alex. Essa dificuldade. E uma coisa muito importante, Alex, quando a gente faz esse trabalho, a gente fala de reeducação. Esse item, reeducação, necessita muito. Quando os pacientes chegam até o consultório, eu converso muito com eles da necessidade dessa parceria nossa. O fato de ir não significa que você, de repente, infelizmente, eu ainda não tenho esse pozinho mágico, bem que eu queria, viu, Alex? Ia ser bom. Mas eu não tenho. E aí precisa de ser um trabalho em conjunto. A ida só até lá não é o suficiente, porque a gente dá os itens de exercícios para serem executados, mas eu preciso que aquilo que foi dito ali dentro do ambiente da sessão terapêutica seja colocado lá fora. Tipo, posicionamento da língua em repouso. Eu tenho que ficar nesse momento inicial ao tratamento atento a esses itens. Porque, Alex, quantos anos são esse hábito? É antigo. Com certeza. Chamou a atenção de você agora, nesse momento. Mas ele já está ali com você há muito tempo. E qual o posicionamento ideal da língua, Ideia? Pronto, Alex. É uma dica que eu gostaria de dar. Eu vou aproveitar e antecipar, certo? O posicionamento ideal da língua é ela distante dos dentes. E pensando nesse posicionamento melhor, com relação à questão do repouso, porque quando a língua está em repouso, ela está ali funcionante. E daí que vem a questão dela atrapalhar e vai intervir no alinhamento dentário. Então, geralmente, eu peço para os pacientes colocarem a língua na região do assoalho da boca, no céu da boca, deixar ela deitada nessa posição. Ainda será que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou me lembrar? No começo vai ser mecânico. Como é que é? Eu peço para sugar a língua no céu da boca, Consegue ver? Tá claro? Tô vendo, e aí, tô vendo. Nessa posição... Tô vendo e fazendo. Ótimo, Alex. Então, nessa posição, Alex, é o ideal nós mantermos ela quando nós estivermos em silêncio, sem falar. Deixar ela posicionada nesse local. Eu não falo só essa situação para os pacientes que vêm encaminhados da ortodontia. Eu passo esse informe para todos os pacientes que chegam até nós, independente do tratamento que nós vamos executar. Eu acho que essa informação é básica e é de extrema importância. Traz muita validade para o nosso trabalho, entendeu? E para a pessoa, para a fala, não deixa de ser um exercício, Alex. Você manter a língua lá em cima, né, nessa posição, não deixa de ser uma atividade. Então as fibras musculares agradecem. Então, a pessoa que está assistindo aqui a gente, que tem o costume de morder língua... Isso, Alex! E ficar jogando a língua, pressionando os dentes, tanto da frente como de baixo, isso não está certo, é errado. Então, se você faz isso... É errado. Exatamente. Procurar ver se está interferindo também na sua arcada, nos seus dentes, né? Isso. E enquanto está procurando a gente, né, que a gente vai deixar no finzinho aí um linkzinho embaixo,
que para auxiliar essa procura, já mantém a língua no posicionamento correto. Pense que meia parte do caminho já está andado, já está resolvido. É muito importante esse posicionamento de língua. Isso vale para adultos, crianças, idosos. A língua está permanentemente ali, Alex. Vai envelhecer conosco. A bichinha é importante demais. Trabalho. Com certeza. Né, Alex? Um outro item, Alex, que eu queria... Que a gente, assim, nós somos muito procurados atualmente para as cirurgias bucomaxílicas. Nosso trabalho nessa intervenção, assim, tem sido bastante atuante e, assim, traz bastante benefícios. Inclusive, nós recepcionamos esses pacientes no pré-cirúrgico. Desculpa, ela está falando quando tem uma ligação entre o casamento entre o bucomaxilofacial e o fonoaudiólogo, né? O bucomaxilofacial é um especialista, é um dentista especialista em cirurgia, que ele vai fazer a cirurgia ortognática, né, Indaiá? Exatamente, Alex. O que é aquela cirurgia que... Pode explicar, Alex, você tem... A cirurgia ortognática é um nome genérico para um procedimento cirúrgico que visa restabelecer o padrão facial normal do paciente. E tem pessoas que às vezes têm essa parte da frente aqui, que chama maxila, o osso um pouco para frente, um pouco para frente, um pouco para trás, ou senão a mandíbula para frente, protruída para frente, então muito para trás. Então ele acaba fazendo a cirurgia para poder colocar na posição correta. Então existe uma equipe multidisciplinar que é composta por dentista, fonoaudiólogo, ortodontista, não é isso, Indaiana? Isso, Alex. Então, nessa cirurgia, o padrão normal facial de um paciente adulto que apresenta alterações de desenvolvimento ósseo. Então, esse paciente, se tivesse feito uma ortodontia prévia, né, quando adolescente, naquela fase de crescimento, não precisaria fazer essa cirurgia como adulto. Então, às vezes, ele não foi diagnosticado como adolescente, pré-adolescente, chegou na fase adulta, procurou o ortodontista e o ortodontista falou, poxa, aqui eu não consigo ter um resultado adequado só com movimentação ortodôntica, então você tem que fazer também uma cirurgia, que é feita em ambiente hospitalar. Então, o dentista acaba encaminhando para o fonoaudiólogo para ele também fazer esse preparo. Exatamente, Alex. Nas intervenções cirúrgicas ortognáticas, né, que atuam na correção das deformidades esqueléticas na região do rosto, como você falou, porque a nossa atuação ela é toda voltada para a região da cabeça e do pescoço. Então, geralmente, quando existe a necessidade de uma intervenção estrutural, automaticamente necessita de... A função, ela é comprometida, ela também necessitará de ajustes. E daí adentra o nosso trabalho. É necessário fazer, né? Existe uma necessidade de ganhar novas habilidades posteriormente a esse processo cirúrgico. E aí, a maior parte das vezes, a gente já recepciona a gente já faz um trabalho prévio, anterior ao procedimento cirúrgico, certo? Porque aí, o que acontece? A gente já trabalha com a parte muscular, às vezes com relação à questão dos hábitos adquiridos ao longo daquele processo. É mais um trabalho de conscientização. Mexemos com a parte da musculatura, certo? Mas o trabalho prévio ao procedimento cirúrgico, ele é muito voltado para a parte de conscientização. Uma coisa que a gente alerta muito, que é muito importante durante o pós-operatório, é a questão da consistência alimentar, né? É muito importante que o paciente ele realize todas as solicitações feitas pelo cirurgião. Que ele respeite, até para que a cirurgia ela realmente seja uma cirurgia de sucesso, né? Porque mexe com toda a estrutura, mexe com a questão da respiração. Uma boa parte desses pacientes, eles têm uma respiração oral. E aí a gente também já faz essa intervenção de forma prévia, certo? E posteriormente ao procedimento cirúrgico, pelo procedimento em si, né, tem a questão do edema, né, que é bastante presente, tem a questão da consistência alimentar, mímica facial, sensibilidade. Todos esses itens a gente necessita trabalhar para que o procedimento cirúrgico, a parte da funcionalidade, né,
daquele processo todo que foi executado seja sentido pelo paciente. Porque é uma mudança significativa. Muito, né? Muito significativa. Que aula, viu? Isso aqui é uma aula. Dá dando para esclarecer alguns itens, né, Alex? Até porque tem muita gente que pediu esse vídeo porque não sabia que existia essa inter-relação entre fonoaudiologia e odontologia. Daí você já falou aqui, mas eu queria que você reforçasse bastante, mais um pouquinho, as dicas que você poderia dar em relação à fonoaudiologia para os pacientes que estão assistindo esse vídeo. Alex, uma coisa importante, somos seres que necessitamos de nos comunicarmos. A gente tem uma necessidade de comunicação muito grande. E a comunicação, ela se dá de forma verbal e não verbal. Sendo que a verbal é a que a gente mais utiliza. A gente, às vezes, mesmo dormindo, se vacilar, tá falando, né, Alex? Tá falando. Conheço gente que faz isso. É uma necessidade muito grande. Exatamente. Então, fala, a gente considera a fala, né, dentro da fonoaudiologia, dentro dos estudos, mostra que fala é o produto final de tudo, né? Estruturas bem adaptadas, fala bem articulada, né? Pensamento elaborado. Mas quando a gente fala da parte motora, a gente necessita de alguns itens que são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Quer ver uma coisa, Alex? Movimento de boca. Quase as pessoas não utilizam a boca para falar, entendeu? E aí, o que acontece? Fica aquela fala travada. Se eu não tenho nenhum problema na região da TM, que possa ser que esteja interferindo também nessa abertura de boca correta, mas a maioria das vezes é o hábito, Alex. Nós não temos hábitos disso. E nossa difícil. Comunicação também, a gente não gesticula, não abre de uma forma correta. Né? Isso. Eu falo muito para os pacientes que é muito importante estar falando. Pense que você está falando como se você estivesse falando para um deficiente auditivo. Ele mesmo aparelhado vai ficar na tensão da sua boca, ó. Se você fizer isso, botar um anteparo na região da boca, nossa, ele fica agoniado. Nós, por sermos ouvintes normais, bora dizer assim, dentro da normalidade, a gente não é uma coisa tão direta, mas a gente tem essa necessidade de uma fala articulada, entendeu? De uma pronúncia mais elaborada. Isso tudo é treinado, Alex. Mas o que precisa? Eu preciso estar com a estrutura saudável para que isso ocorra sem me trazer nenhum tipo de situação. Um outro item, reforçando, posicionamento de língua, ó, a língua em repouso. Onde é que sua língua está agora, Alex? Sai da boca, empalado. Exatamente. A minha está lá e tem que ficar. Isso não é aprendido de forma automática, mas no que a gente faz a colocação na rotina, entra o cérebro, ele vai captar aquela informação com uma padrão e dali a gente resolve muitos problemas. E a gente vai envelhecer também, né, Alex? Com certeza. A flacidez, a hipotonia, ela ocorre. Então, isso tudo, esse conjunto de ações ao longo da nossa vida faz com que minimize muitos itens durante esse processo que todo mundo vai passar. E também é importante... Espero ter contribuído, Alex. Muito. Só uma puxada aqui que eu vou falar. Ótimo, Alex. A importância do profissional fonoaudiólogo para um up na nossa vida. Né? Então, a partir do momento que eu decidi, sou professor, eu tenho que melhorar, então, poxa, eu tenho que fazer o quê? Curso de oratória para poder me desenvolver um pouco melhor e também procurar um profissional adequado para poder me passar como eu devo falar, conversar, né? Me importar, passar exercícios, então a gente tem que fazer exercício também. Então, a pessoa que está querendo evoluir um pouco na vida profissional e pessoal também, eu indico procurar um profissional fonoaudiólogo para poder botar isso para frente, né? Acho que as pessoas às vezes não pensam assim. Nós trabalhamos muito com a saúde dessa estrutura. E se está com a estrutura saudável, por si só, ela já consegue dar um resultado para a gente, uma clareza maior na nossa comunicação, certo? Eu queria finalizar. O que eu pensei em trazer com esse informe, né, não é só para o paciente em si, para o indivíduo, né, que não é da área, não é o dentista em si. Eu queria trazer a informação, inclusive para o profissional, para as pessoas e para o profissional, porque como você falou, nem
nem todos os profissionais, mesmo dentistas, sabem de tamanha amplitude com relação o quanto que a gente pode trabalhar em conjunto, né? São muitos itens, Alex. Muitos. E aí, o principal objetivo meu com relação a isso tudo que eu falei é tornar algo mais expansivo entre a gente, entendeu? Abrir mais o leque com relação a esse trabalho. Porque tem muita... E ainda tem muita coisa a ser descoberta, viu, Alex? Os estudos, eles apontam cada vez mais itens que você olha, mas, meu Deus, itens que aparentemente são óbvios, mas não são tão óbvios assim, entendeu? E que trazem contribuições importantíssimas, aceleram o nosso trabalho, Alex. A evolução é constante na nossa área. Acelera o nosso trabalho. Eu agradeço, Alex, a oportunidade de estar falando, certo? Sobre a minha profissão, sobre a nossa parceria, e eu tenho certeza que isso vai ampliar mais ainda esse trabalho da gente. Viu? Muito obrigada, Alex. Eu que agradeço. Pessoal, eu vou botar aqui embaixo na descrição o endereço do meu consultório, o endereço do consultório de Dr. Indaiá, para vocês entrarem em contato, caso precise, e também nas nossas redes sociais. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Até!